Torcedor, vou falar aqui sobre a indignação de Yuri, sobre a punição do STJD. Yuri ficou arretado. Torcedor, vou falar aqui também sobre por que no Arruda é torcida única e na Arena, como esporte mandante, é mista. Entenda, torcedor. E Denilson também fala sobre a decisão do STJD depois da vinheta, torcedor. Torcedor, Yuri foi um julgamento de primeira instância no STJD, foi na segunda turma, né? A segunda turma disciplinar. Ainda tem o pleno da Suprema Corte de Justiça, né? O esporte pode recorrer, mas você vai recorrer naquele mesmo tribunal, no qual tem o mesmo procurador, no qual tem o mesmo pensamento, linha de raciocínio. O esporte perdeu. Foi uma votação unânime contra o esporte, né? E a gente entende que essa punição é alienada, né? Ela é fora de contexto. Começaram a botar eventos na UEFA do passado, começaram a colocar os rulings na Inglaterra, começaram a ir perdendo o contexto, o que era o Brasil, o que aconteceu em São Januário, o que acontece na Arena Corinthians, o que acontece no Maracanã, o que acontece no campo do Internacional e do Grêmio, no Grenal. Fatos que aconteceram recente, menos de 1 mês, 2 meses, fatos de violência, de morte e de tudo, né? De todo tipo de barbárie aconteceu lá no eixo, no jogo de Flamengo, no jogo no Grenal, no jogo do Palmeiras, no jogo do Vasco. Não, e os auditores lá da segunda turma disciplinar do STJD do Rio foi falar da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, de Hitler. Foram falar das decisões da Europa, da Inglaterra, sobre violência, e perdeu o contexto, e saiu totalmente do contexto real. Brasil, Brasil real, Brasil agora, Brasil contemporâneo, Brasil momento, e fecharam os olhos para o Brasil. Fecharam os olhos para a realidade e foram para viajar numa viagem, né, que não tem nada a ver com a justiça desportiva, né, e com os interesses do contexto, aonde fica essa justiça desportiva e a sua competência, que era resolver o problema da violência aí no eixo, que é demais. E aí ficou extremamente alienada, torcedor. Então, Yuri está indignado, mas eu vou colocar o vídeo dele falando aqui, mas eu acho que essa indignação não vai surtir nenhum efeito. Não vai surtir nenhum efeito. Porque essa indignação, só se ela sair do tribunal de competência do Brasil e ir lá para a FIFA. Ou então ir para a justiça comum, né, de Estado, né, e ir até a Suprema Corte do país, lá em Brasília, só se for para isso. Aí ela realmente vai ter um efeito de realidade, de contexto e de perícia técnica jurídica dentro do contexto no qual está sendo avaliada. Veja o que o Yuri falou, torcedor. Pela Procuradoria-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, onde pune severamente o Esporte Clube do Recife. É importante dizer, o esporte não aceita essa punição, pois nós não nos sentimos responsáveis por essa ação. Em nenhum momento o esporte deixou de cumprir com todas as exigências que a Lei Geral do Esporte e o Estatuto do Torcedor exigem numa partida do tamanho que foi a partida entre Esporte e Fortaleza. O Clube do Recife vai recorrer dessa sentença. Nós não aceitaremos, em hipótese alguma, qualquer punição em relação a isso. Precisamos e vamos lutar até o fim. Pois é. Então, como eu disse, Yuri vai ficar indignado, mas não vai resolver os problemas. São complexos, né? Ali a gente sabe que ali lá no STJD a gente sabe que são pessoas, mostraram que são pessoas que não têm compromisso com a realidade, que não têm compromisso com o seu contexto de justiça desportiva, que nem têm um compromisso com o que acontece nos estados de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas, e, enfim, fizeram uma punição extremamente
injusta, torcedor, de punir o Sport Clube do Recife da forma que foi. Agora aqui eu vou colocar o Denilson falando rapidamente, mas antes eu vou dizer por que no jogo no Pernambucano, que a competência não é da CBF, e eu falo para vocês, vou falar aqui de antemão, a Copa do Nordeste não deveria ser competência da CBF, porque ela não é nacional. Tudo que é nacional é competência da CBF e desse tribunal que julgou o Sport de forma sem contexto, sem nenhum contexto, né? Sem nenhuma perícia técnica, né? Sem nenhum profissionalismo técnico, jurídico, jurisprudência, jurídico, julgou o Sport dessa forma. Então, se a Liga do Nordeste, a Copa do Nordeste, pertencesse só aos clubes e às federações aqui do Nordeste, Pernambuco, Bahia, Maceió, Rio Grande do Norte, Ceará, enfim, se pertencesse só aqui, Maranhão, então aí os problemas daqui ficavam decididos nos tribunais daqui. Mas foram vender para a CBF, foram dar para a CBF, que não tem nada a ver porque ela não é a ordem nacional. Não tem mais vaga da Sul-Americana. Eles deram no começo a vaga para a Sul-Americana, que é uma competição interessante, mas agora não dão para a terceira fase, que isso é besteira. Vários clubes entram da Sul-América, da Copa do Norte, da Libertadores, do pré-Libertadores, entram na terceira fase. Isso é besteira, né? Até porque as primeiras fases, segunda e terceira, a gente pega clubes sem insignificância, né, no âmbito nacional, no futebol. Então, o que eu quero dizer, por que o Arruda, o pessoal tá, porque o Arruda é torcida única? Porque o Sport ia ser julgado. O julgamento ia ser dia 12. O jogo do Sport ia ser depois, né? Então o que acontece? Como o jogo do Santa era o primeiro e o Sport estava preocupado que não acontecesse mais problema, isso aqui eu estou teorizando, hipotetizando dentro de uma lógica. Como o Sport, né, estava preocupado com o julgamento que ia ser dia 12, e o jogo com Santa Cruz no Arruda era antes do dia 12, se tivesse mais ocorrência de briga de torcida, de briga de não sei o que, de violência no jogo, Santa Cruz e Sport, que geralmente às vezes tem, ia prejudicar mais ainda o Sport no julgamento dia 12, como esse jogo era antes. Então o Sport deve ter pedido à federação, Evandro Carvalho já diz, para não botar o presidente na reta com a torcida, eu estou teorizando e hipotetizando, porque Evandro já falou isso várias vezes em entrevista, em podcast e coisa e tal, ele disse que assume para ele, né? Assume para ele, mas ele estava também passando para a segurança pública do Estado. Mas já o jogo do Sport seria depois do julgamento. O julgamento já estava sentenciado, dia 12. O Sport sabia que ia pegar jogos com portões fechados. O Sport, no entendimento do Sport, já tinha cumprido 3, mas não valia, porque de portões, eles foram tão articulosos que portões fechados como mandante, 8 jogos, começa sem tempo, 8 jogos sem tempo, e nesse intervalo, jogos como visitante não receberia carga. Então o Sport só tinha 3 jogos como visitante e o mandante era aqui na Federação Pernambucana, quem julga é o tribunal aqui de Pernambuco, que não é o tribunal lá da CBF, que é esse TJD que julga no âmbito nacional. Então, como o jogo do Sport e Santa depois, já está julgado, o Sport não esperava que pegasse tantos jogos, e esperasse que aqueles 3 jogos como visitante seria abatido, descontado na punição, mas não foram, porque é só como mandante, e como mandante do Sport, enquanto não teve torcida, porque aqui quem rege a competência é a Federação Pernambucana e o STJ de Pernambuco, né, que tem uma compreensão diferente do de Brasília, do Rio, enfim. Por isso que agora tanto faz torcida mista, única, mista, tanto faz, porque o julgamento já ocorreu, o Sport foi punido. Sabia que ia ser punido, mas não sabia que ia ser punido com 8 partidas, que vai pegar aqui, vou botar a lista aqui para vocês. Presta atenção em quantos jogos o Sport vai ficar sem jogar até Série B. 3 jogos de Série B. É uma polêmica, mas nesse caso o clube não tem nada a ver. Aconteceu longe do estádio. Acho que do Tite, que era um dos líderes do Fortaleza, ele deu uma declaração falando que aconteceu muito distante do estádio. Para ele já estava até tranquilo dentro do ônibus quando começou o ataque. Torcedor. Pois é. Então, é isso aí, torcedor. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho.